Language and Culture. Salve, amantes da língua inglesa! Aqui é Carlos Augusto Monteiro em mais um episódio do Language and Culture. E hoje nós trazemos de volta a historiadora Larissa Rezende. Bem-vinda, Larissa! Muito obrigada pelo convite, Carlos. Eu adoro estar aqui com vocês. Pois é, também é muito bom para a gente ter você de novo aqui. Só que hoje nós vamos falar de um tema mais sensível, né? Mas muito importante para entender a história e o mundo que a gente vive hoje, né? Porque em 11 de setembro completam-se 20 anos do atentado às Torres Gêmeas em Nova York, no World Trade Center, seguido também do atentado ao Pentágono, né, em Washington. Um momento trágico e triste que teve consequências terríveis, mas também mostrou a resiliência dos habitantes dessas cidades, né, principalmente de Nova York, e trouxe depois também uma onda de solidariedade, né, que eu gosto sempre de tentar destacar algumas coisas positivas. Mas então, assim, vamos começar trazendo um pouco do que aconteceu realmente naquele 11 de setembro de 2001. Larissa, você tem memórias daquele dia? O que você se lembra? Bom, então, em 2001, eu estava com 7 anos, né? Pois é. Então, assim, eu acho que a minha resposta é a mesma da maioria das pessoas da minha idade. Eu estava assistindo o desenho. E aí, eu lembro, né, que obviamente a programação parou, né, começa ali o plantão, né, as notícias urgentes, aí eles anunciam que o avião bateu numa das torres, e aí Sim. parou, né, parou, tem aquela tensão, a minha mãe estava comigo, vendo, tudo impressionada. Eu acho que, assim, enquanto criança, a gente não tem a noção da gravidade real. A gente via que era um negócio sério, a gente percebia que o ar mudou, né? Ficou diferente, Sim, todo mundo sim. ficou tenso, mas a gente não percebia direito como era aquilo, né? Tipo, como assim? Um avião bateu num Sim. prédio? Mas aí o mais chocante foi que o segundo avião ele bateu ao vivo, né? Em rede mundial, todo mundo viu. Exato, Então exato. ali é que acho que foi o choque maior do que a notícia do primeiro. Pois é. Realmente, assim, independente da idade, né, cada um sentiu de uma certa maneira aquele dia, né. Eu já trabalhava como jornalista na Gazeta Mercantil, um jornal de economia que, infelizmente, não existe mais, aqui ele era de São Paulo, tinha sucursal no Rio de Janeiro, e eu estava na redação numa sala sem TV, né, mas eu logo vi aquela buchicho lá, aquela falação na outra sala, onde ficava a maioria dos jornalistas, em frente à TV, e fui lá olhar, né, já tinha acontecido o primeiro atentado, né, o primeiro avião que tinha batido, e eu me lembro que eu fiquei muito chocado, mas, caramba e tal, mas eu estava com muito trabalho, então eu voltei para porque eu tinha que fechar um caderno e tal, assim, não tinha noção, primeiro, tanto que naquela hora ninguém sabia que era um atentado terrorista, né, naquele Não, então primeiro eu acho que ninguém tinha momento. noção, assim, acho que É, a notícia inicial foi na mente das pessoas como, foi um acidente, aconteceu alguma isso, coisa ali naquele voo que deu Isso, errado foi mesmo. extremamente bizarro você imaginar que um avião no pleno Manhattan vai bater num prédio, né? Mas enfim, né? E aí, de repente, começou o pessoal de novo, o falatório lá fora, eu voltei para ver, e assim, infelizmente, por não ter presenciado esse momento histórico, embora muito triste, eu acabei não vendo quando o segundo avião bateu na torre, né? Então, assim, aí foi aquela comoção, né? Tudo uma loucura. E aí todo mundo que estava no jornal realmente foi lá assistir a TV, ficou, não tinha muitas, acho que eram uma ou duas que ficavam assim mais no alto. E aí eu acabei voltando também depois para a sala para tentar acessar alguma coisa na internet para entender o que estava acontecendo, porque eu não conseguia nem ouvir direito, né? E impossível, nenhum site entrava, rodando, não conseguia entrar, foi uma sobrecarga de acesso aos sites noticiosos, né, e Acho que aí nem os ninguém... próprios jornalistas sabiam que escrever direito, né? Assim. Exato, e assim, também já não, 2001, né, ainda não era assim, o jornalismo na internet não era assim, claro, como era hoje, né, então assim, foi muito difícil de conseguir saber o que estava acontecendo, e aí eu me lembro que essa sala que eu estava, ela era um janelão, o prédio ficava na Praça 15, então tinha um janelão para a Baía de Guanabara, assim, o prédio ficava em frente à Bolsa de Valores, mas ele era, o andar da redação era alto, então eu via a Baía de Guanabara, assim, toda, e eu fiquei imaginando, cara, imagina, um avião vir aqui pela Bahia e bater num desses prédios altos do centro do Rio, né, então, assim, o que eu fiz na hora foi essa associação de tão bizarro que foi aquilo, né, aquele acontecimento, né, então eu fiquei me sentindo muito mal por algo como isso ter acontecido, e imagina para quem estava envolvido diretamente, né.
Acho que não E dá para descrever, né? Não só aqueles que se envolveram diretamente, né? Os parentes das vítimas, então, mas as pessoas que estavam lá em Nova York, tô a passeio, tô a turismo, de repente eu exato, vejo. exato. Nossa, é surreal. Até por isso também que até hoje existem novos relatos e novas, porque, né, tanta gente foi impactada que até hoje ainda se encontra relatos novos, né, de pessoas que vivenciaram de alguma maneira aquele dia próximo do que estava acontecendo. Eu tinha ido a Nova York há um ano, em 2000, então, assim, pô, tinha acabado de ir, né, se você for pensar, é aquela foto clássica né, do skyline de Manhattan com as torres, então, assim, é muito bizarro, né. E lembrando assim um pouco do que realmente aconteceu, uma manhã linda e ensolarada em Nova York, com um céu totalmente limpo, mas aí então um pouco antes das 8 horas, na verdade, foi o embarque, né, dos 19 seguidores da Jihad, né, da Guerra Santa muçulmana, que embarcaram em 4 aviões em Boston, Washington e Newark, 2 em Boston e um em Washington e em Newark, em Nova Jersey, levando facas, porque naquela época ainda podia, desde que fosse menos de 10 centímetros, e as pessoas já estavam, várias pessoas já nas torres, e aí então aconteceu às 8h46 o primeiro impacto, né, do primeiro voo que vinha de Boston para Los Angeles, da American Airlines, com 5 terroristas, né, bateu entre os andares 93 e 96 da Torre Norte, várias pessoas morreram na hora, e o presidente George Bush estava numa escola, visitando, fazendo uma visita super assim, né, tranquila numa escola, ia conversar com os alunos pequenininhos, e foi avisado, mas até então achavam que era um acidente, né, então ele foi lá, sentou do lado da professora e começou a fazer a conversa, e aí às 9h03, o outro voo da United Airlines, dessa vez, bateu na Torre Sul, né, na outra torre, entre os andares 77 e 85, e nessa altura já tinha várias pessoas caindo ou pulando das torres, um cenário bizarro, e aquelas explosões, né, e aí sim viu-se que não era simplesmente um acidente, né, e pior ainda, as torres desabaram, né, depois de cerca de 10 segundos, a Torre Sul desabou, muito pouco tempo depois, e depois desabou a outra, e aí, a essa altura, né, já estava a coisa, o George Bush foi avisado com um cochicho do assessor dele, né, no meio da palestra, e aí tem aquela cena histórica dele apalermado, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, e, nossa, foi, assim, realmente um show completo de horrores, né, assim, e também aconteceu de ter o voo às 9h58 que estava indo de Newark para São Francisco e também tinha sido sequestrado, e nesse caso um passageiro conseguiu avisar, ele foi no banheiro, conseguiu avisar que o avião estava sequestrado, e os passageiros tomaram a iniciativa de revidar, não deixar nada acontecer, porque eles já sabiam, quando falaram com os familiares, foram 37 ligações, uma coisa horrível, as pessoas se despedindo, já sabiam que era uma coisa para jogar o avião em algum lugar. Então eles se É, rebelaram, porque não. acho que o erro, né, desse ataque foi justamente que esse avião atrasou, né, na hora de E, decolar. Então, eles sim, conseguiram sim, saber que ocorreram ataques tanto nas Torres Gêmeas quanto no Pentágono, né? Então, eles já isso, sacaram, não, o nosso também vai para algum lugar muito sério, provavelmente, né, a Casa Branca. exato, era ou a Casa Branca ou o Capitólio, né, mas provavelmente a Então, Casa foi Branca, a né? grande falha, né, desse Isso. ataque. Exato, foi realmente, você lembrou bem, porque isso permitiu que eles soubessem o que tinha acontecido, e eles sabiam que não ia ser outro desfecho que não esse, então eles não tinham nada a perder, se rebelaram, tentaram invadir a cabine, e aí o avião acabou caindo num campo na Pensilvânia, e não matou mais ninguém, além, é claro, infelizmente, de todos os passageiros e tripulantes desse voo, né, então, como a Larissa lembrou, também teve um que caiu no Pentágono, né, que caiu numa parede do lado oeste do Pentágono, e, enfim, foi assim, tudo concatenado, um susto, né, uma coisa bizarra, né. Não, e E aí, mundialmente falando, foi um choque, né? O que aquilo representava. As Torres Gêmeas era um símbolo do domínio econômico dos Estados Unidos. O Pentágono era o local mais seguro do mundo. Como assim o local mais seguro do mundo está sendo atacado, né? Então, sim, é complicado, né? foi estrategicamente pensado para ser realmente uma mensagem, né? Tanto as Torres Gêmeas, que era o centro financeiro, né, de Nova York e do mundo, se você for pensar, quanto você falou, realmente esses lugares estratégicos, né, dos Estados Unidos e do mundo também,
Então foi realmente um ataque a todo esse mundo ocidental, né? E teve origem lá quando os Estados Unidos acabou ajudando a financiar os afegãos contra a Rússia, né? Contra a União Soviética, né? Em plena Guerra Fria. E teve muita baixa, mesmo com a ajuda de armas dos Estados Unidos. Isso até passa um pouco lá no Rambo 3, né? Aquela cena que o Rambo vai para lá para ajudar os afegãos. Então, isso acabou que, mesmo assim, os afegãos tiveram muita baixa, né? Nas tropas deles e foram armados pelos Estados Unidos, né? E aí acabou que eles se voltaram contra os Estados Unidos e o mundo ocidental, né? Capitalista como um todo, como se toda a culpa da miséria e da perseguição e dos problemas que eles tivessem fossem por conta principalmente dos Estados Unidos. Então gerou esse ódio, né, de parte da nação muçulmana, né, contra os Estados Unidos. Então grupos mais extremistas, né, assim, exato, mais tradicionais, conservadores. Com certeza, porque eu até já vi depoimento de muçulmanos, todos nós vimos, né, falando que aquilo não tem nada a ver, né, com o Islã e com a religião Islã. Então, realmente é um pessoal que, né, o Talibã, né, a Al-Qaeda, né, então esses grupos radicais que escolheram como alvo, né, os Estados Unidos, uma coisa muito de ódio inflamada, né, que passa de geração para geração e passa por uma conscientização, né, de outras pessoas para realmente chegarem a ponto de se entregarem sua vida, se suicidarem em prol de um ideal que eles consideram, né, que é o correto. Eu acho que foi a grande consequência, né, desse ataque. Eu acho que foi uma consequência muito triste para os dois lados, né, obviamente para os americanos por questões óbvias. Isso também vai aumentar a questão de, né, dificuldade na imigração, aceitação de visto, né, para você entrar nos Estados Unidos, aquele ar de desconfiança dos americanos em relação a qualquer pessoa estrangeira que estivesse entrando lá, né, e vai criar, no outro lado, né, uma xenofobia muito grande para os muçulmanos, né? Hoje em dia, o mundo ocidental considera muçulmano é terrorista, e não é bem assim, né? Tem que saber separar a base da religião deles, a cultura comum deles, do extremismo, do conservadorismo. São grupos fora, né? Estão à margem da sociedade deles. Eles têm outro objetivo, buscam outras coisas. Mas aí é muito triste também, né? O preconceito muito grande que eles sofrem. Com certeza, todo mundo saiu perdendo com o 11 de setembro, não tenha dúvida, em todas as esferas, inclusive a deixa que foi dada, né, ao George W. Bush, que foi a guerra ao terror, né, que aí também começou a se fazer tudo em função dessa guerra, né, e perdas de liberdades e medidas mais rígidas e prisões, aquela prisão de Guantánamo e as crianças também, né, órfãos. Então, assim, tem toda uma consequência desumana, né, e de uma crise humanitária e de privacidade também, de liberdade nos Estados Unidos, principalmente para os estrangeiros, que foi a doutrina Bush mesmo, né, que foi essa série de medidas que ele tomou para justificar, né, aí teve a invasão ao Afeganistão, né, para tentar dizimar o Talibã, né, a Al-Qaeda, e depois, em 2003, a guerra ao Iraque, com o pretexto das armas químicas, que nunca foram encontradas, e não tinha uma relação entre o Saddam Hussein e o Iraque com os atentados, né, então, enfim, gerou uma série de coisas que só aumentou o ódio do Oriente contra os Estados Unidos, né. E durou, né? É um discurso que dura até hoje, né? É algo que a gente vê, não foi no caso contra muçulmanos, mas a gente vê a postura do Trump em relação aos imigrantes mexicanos ao longo do seu governo. Então, a gente vê esse sentimento xenofóbico, né? Esse preconceito, essa aversão ao que vem de fora, o estrangeiro, usar o nacionalismo deles, porque os americanos são super nacionalistas e têm, né, um patriotismo muito bonito, mas usar isso como não bem uma arma, acho que a palavra não seria arma, mas um empurrão, né, para trazer essa desconfiança ao estrangeiro, deturpa também algo que inicialmente tem um significado bonito, né?
Exato, e se você for pensar, um cidadão americano que já tinha reservas quanto a imigrantes, etc e tal, ele vê uma coisa disso acontecer no quintal dele, né, no centro da cidade mais é, invejada do mundo, né, do lado dos Estados Unidos. Então, assim, isso só inflamou essas pessoas que já tinham, né, uma predisposição para realmente fazer toda essa xenofobia, etc e tal. E aí também o Bush também não ajudou, né, tomando todas essas medidas, invadindo o Iraque, criando mais ódio do lado de lá, né, então realmente não foi uma coisa que gerou muita facilidade, apesar de que a gente entende que os Estados Unidos não deixariam isso, né, sem uma medida, uma contramedida, mas, enfim, não foram feitas as coisas da melhor maneira que poderiam ser feitas, né. Exatamente, acho que foi muita guerra, foi uma questão mais de, talvez, de mostrar que eu estou dando troco do que fazer isso de uma forma estrategicamente boa, Uma né? coisa mais de Coerente. inteligência, né? E aí leva a gente para o problema atual, né? Que é o Biden foi eleito, né, para substituir o Trump e, enfim, e aí agora as famílias, existe uma associação dos bombeiros e de vários grupos que morreram, né, no atentado, que eles sempre se reúnem e buscam medidas, buscam soluções, buscam reparações, e uma grande bronca que eles têm é que nunca foi revelado os documentos que supostamente mostrariam que a Arábia Saudita o governo da Arábia Saudita teve uma participação, porque 15 dos 19 membros, né, da Jihad, os terroristas, eram da Arábia Saudita. Então, assim, as famílias cobram isso há muitos anos e parece que o Biden também não está nada disposto a abrir nenhum documento. E aí as famílias já disseram que, se for assim, que ele nem apareça em nenhuma cerimônia, né, que sempre tem todo ano, que ele nem apareça, porque ele vai ser realmente mal recebido. Então, Ainda assim, tá mais um nesse clima. ano, né, que são os 20 anos, então tem uma importância muito maior, um significado muito mais intenso. Com certeza. E essa expectativa, assim, a gente está gravando com uma certa antecedência por questão de agenda nossa, mas assim, não tem nenhuma expectativa de que isso mais próximo à data vai acontecer. Realmente o Biden já sinalizou que, enfim, que não deve ir muito além, não deve Eu fazer não nada além do acredito que que vai acontecer, não. Assim, se acontecer, vai isso. ser um choque para todo mundo, para a gente aqui Exato, também, né, exato. gravando. Mas não acredito que vá acontecer. Eu acho que você mexer com documentos sigilosos de um país que tem relação com questões internacionais, com negociações com outros países, né, questões políticas com outros países, é Sim, muito delicado, é algo muito delicado, muito perigoso, né, ainda mais relacionado a um ataque terrorista. Então, não sei se é algo que ele vai querer sim. detonar aí para eles, por mais que a sociedade americana esteja pedindo. Pois é, e foi feito um documento, uma carta aberta, com mais de quase 2.000 assinaturas, pedindo para que ele não compareça, né, nos eventos, se ele não fizer isso, e de fato tem essa questão de envolver diplomacia, envolver questões de segurança, né, o Departamento de Justiça, o FBI, prefere manter isso em segredo, mas essa é uma coisa, uma ferida que para os descendentes e parentes é muito grande, até porque existia já uma suspeita, né, de que poderia haver alguma coisa ligada à Arábia Saudita, atentados terroristas, então isso só aumenta a dor deles de pensar que isso poderia ter sido evitado, talvez, né, se tivesse tido uma atenção maior a esse problema, né? E para completar, o Biden se viu agora com esse problema do Afeganistão, né? Que as tropas já iam sair do Afeganistão finalmente, depois de 20 anos, mas saíram de uma maneira que causou um problema humanitário gigante no país, porque o Talibã assumiu de novo, né? Apesar de vir com panos quentes, a gente está vendo e sabe que não vai ser Não vai simples ser bem assim. assim. Eu acho que E eles ainda negaram muito isso, né? Eles vieram falando, não, a gente não quer problema com ninguém, enfim. Mas aí, ó, logo em seguida, eles falaram para o povo mesmo, né, para os afegãos: ó, se eu fosse as mulheres, eu não saía mais de casa para trabalhar, não, porque os nossos soldados não são treinados para se comportar diante de vocês. Eu falei, gente, qual é a questão aí, então, né, agora?
Eles lavaram as mãos e a gente vê pelo desespero da população tentando ir embora que eles sabem, né, que não é simples assim. E para piorar, teve o atentado lá no aeroporto que matou, se não me engano, 20 militares jovens, idades de 19, 20 anos, e foi um atentado horrível que só piorou a situação do Biden agora, às vésperas dos 20 anos do 11 de setembro, né? E toda essa questão da retirada e esse atentado que aconteceu, o Biden também já engrossou o couro, né? Então a gente já está vendo que, apesar dele ser um democrata, né, que tem uma outra relação com essa guerra, já mostrou que ele também não vai ficar parado vendo as coisas acontecerem, né? Então, Mas é até acho que algo que a própria população cobraria, né, se ele tivesse uma sim. postura mais pacífica. Então, ele tem que realmente, é o primeiro ano do governo dele, então ele tem que agir, né? Ele tem que ter uma postura que o povo também aceite, né? Afinal de contas. Sim, e existe essa análise dos especialistas de que acaba que qualquer que seja o ocupante, né, continua, ninguém caminhou nessa, nem o Barack Obama, né, ninguém caminhou na direção de acabar com essa guerra do terror, né, então a gente pode esperar aí mais derramamento de sangue, problemas internacionais por muito tempo ainda, né, infelizmente. Aquela área realmente é um campo minado, né, gente? Está prestes a explodir. Pode explodir a qualquer momento, né? A gente tem aí Isso. a Primavera Árabe, que começou lá por 2009, 2010, enfim, e está aí até hoje, né? Nós temos vários países muçulmanos que estão em guerra, né? Que estão tentando se reestruturar ainda, e é muito difícil. Pois é, e aí ele está na Berlinda, né, realmente, e a gente, enfim, aguarda aí ver como é que vai ser o dia mesmo, né, das cerimônias e ver o que vai acontecer aí para frente, mas vai acontecer muita coisa ainda, pelo visto, não vai ser simplesmente uma cerimônia de 20 anos, né, vai ter muita coisa ainda para ser resolvida, né. E além, né, do 11 de setembro dos Estados Unidos, a gente não podia deixar de falar, até para não ter uma visão tão assim focada nos Estados Unidos, que ocorreram outros 11 de setembro na história, né, essa data, né, que de certo modo está marcada assim por acontecimentos. O principal deles, o golpe no Chile, né, do governo de Salvador Allende, o primeiro presidente socialista chileno eleito pelo voto popular em 1970, acabou que em 73, 11 de setembro, o general Augusto Pinochet fez um golpe e derrubou o presidente, e a população caiu numa época terrível do Chile, né? As pessoas perseguidas, torturadas, tiveram que se exilar e foi um caos no país. Esse é o principal, né, do acontecimento que a gente lembra. Inclusive, quando aconteceu do 11 de setembro, as vítimas se solidarizaram, mas falaram, não esqueçam da gente, a gente também passou por uma situação muito difícil em 1973, né? Com certeza. Ao longo, né, da segunda metade do século XX, vai ocorrer uma série de golpes militares na América Latina, apoiados pelos Estados Unidos, exatamente por medo dessa ameaça socialista, dessa ameaça comunista, em meio a uma guerra fria, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Então, foi algo tão intenso, né, apesar das duas nações não terem de fato tido um conflito direto, foi algo tão intenso, né, a questão da conquista por áreas de influência, que a gente está sofrendo até hoje, né? Exato. Todo esse E movimento do como? 11 de setembro, esses ataques terroristas, a questão do Afeganistão agora, é tudo resultado dessas políticas do século passado. Exato, e como você bem lembrou, não só o Chile, como o Brasil e vários países da América Latina passaram pelo mesmo problema, por esse medo dos Estados Unidos, né, da gente, da América Latina virar comunista, né. Uhum. E ainda teve também, durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, em 11 e 12 de setembro, foi uma das primeiras vitórias das tropas aliadas na Alemanha nazista. Temos também, isso foi em 1944, temos também em 1297, a Escócia, né, uma das primeiras batalhas efetivas com William Wallace, o famoso personagem do Mel Gibson em Coração Valente, né, quando teve a primeira batalha para tentar conseguir a independência, né, da Escócia, né. E também o atentado ao ditador Mussolini em 1926, um terremoto, uma inundação na Guatemala em 1541,
Os Estados Unidos perderam uma batalha para os ingleses em 1777. Aqui no Brasil, o Carandiru foi inaugurado em 11 de setembro de 1956, né? Então, várias questões Gente, é uma trágicas. data, assim, forte, né? Assim, complicada. Exato, Pior muito que forte. eu tenho um amigo que faz aniversário em 11 de setembro, né? Só que Né? Que até aí coisa. tudo bem, porque é brasileiro, mas imagina um americano que faz aniversário no 11 de Nossa. setembro, né? Como ele se sente agora, né? Depois disso tudo. É Puxa, terrível. é mesmo. Crianças, ou crianças que nasceram naquele ano, né? De repente também, né? Uhum. É muito, uma coisa, uma ferida realmente que ainda está muito grande É muito e que mudou o delicado, mundo, né? né? Atinge todo mundo, assim, você não precisa necessariamente estar relacionado diretamente com isso para se sentir atingido com essa questão. É verdade. E a gente não podia deixar de falar também da parte cultural, né? Porque, enfim, o 11 de setembro de 2001 foi uma situação tristíssima e trágica, mas até por isso serviu de base para muitas produções culturais, né? Cinema, então, principalmente. Assim, eu fiz uma mini maratona e, assim, para mim é um tema difícil porque eu vejo o filme de terror mais escabroso, mais horrível, e pode mandar o que vier, mas esses temas que são muito realistas e que eu sei que aconteceram ou podem acontecer, são muito difíceis para mim, tudo que envolve guerra, esses filmes de guerra, então assim, foi difícil, mas eu tinha meio que uma dívida, uma lacuna com certas produções muito importantes que foram feitas com base, né, em consequências, e eu acho legal dizer que a gama de filmes que existe, eles retratam todo tipo de situação, o momento da queda, as consequências, as pessoas envolvidas, o voo 93, a guerra ao terror, sabe, o dia a dia da guerra, então tem para tudo, tem toda a situação possível, né? Então, assim, se a gente for pegar pelos streamers, o Netflix tem As Torres Gêmeas, do Oliver Stone, de 2006, que Com o Nicolas retrata Cage, né? isso, com o Nicolas Esse Cage. eu Quando eu vi, vi que era esse eu lembro. Nicolas Cage, eu fiquei um pouquinho preocupado, mas o único momento típico de Nicolas Cage que eu vi foi na hora que... Defendendo ele, eu gosto muito de A Lenda do Tesouro Perdido. Acho um filme muito maneiro. Maravilha. E aquele filme que ele ganhou o Oscar, né, o Despedindo Las Vegas, talvez sensacional. Eu adoro filmes trash dele, Mandy, tem filmes maravilhosos, mas a atuação dele é uma coisa à parte. Só uma hora lá, Sim. quando realmente caem as torres, que ele faz uma cara lá típica dele, mas fora isso, ele faz parte de um grupo de policiais aeroportuários que foi ajudar e foi soterrado no momento que caiu a torre. Então o filme trata disso, e é interessante porque mostra ele, os colegas dele, sem dar nenhum spoiler, mas se você não quer levar spoiler, pode acabar levando, então tome cuidado a partir de agora. Foi bom ter lembrado disso agora. E tem também A Hora Mais Escura, que ganhou o Oscar, né, em 2013, se não me engano, e que fala principalmente da guerra ao terror e das medidas que os Estados Unidos teria tomado, de torturas, todo tipo de método de inteligência que os Estados Unidos tomou para conseguir encontrar o Bin Laden, que, né, foi morto numa fortaleza, num bunker escondido, vivendo super cheio de aparatos, ele e mais duas famílias de pessoas próximas a ele. Então o filme mostra exatamente uma parte da investigação, né, até a hora que ele é encontrado, da Catherine Bigelow, a diretora, e é muito impactante. Jessica Chastain, né, que é a protagonista, e esse E é um... superou Avatar no Oscar, né? Rapaz, então tá, foi o que ganhou mais Oscars, né, depois de Avatar, né? Não, foi o que Não, foi o mesmo ganhou o ano? melhor Ah, filme. Não. poderia Peraí, ter, foi tirou esse de ou Avatar. foi. Eu acho que foi, né? A Hora Mais Escura foi da Entendi. Catherine Bigelow, que é a esposa do James Isso. Cameron, né? É Exato, eu tinha isso. esquecido que Então, ela era a assim, foi esposa meio dele. que. Os jornais, né, os sites de cinema consideraram que era uma guerrinha de diretores, mas não. O James Cameron falou que apoiou muito ela na produção desse filme, enfim. E Aham. aí venceu o Avatar, que era considerado aquele que iria ganhar tudo, né? Sim, sim, foi. E, inclusive, ela não foi indicada a diretora, e muitos dizem que foi porque causou um mal-estar muito grande o filme, por conta de mostrar tortura, mostrar métodos que os Estados Unidos se negavam a dizer que teria ocorrido. O Barack Obama negou. Então, assim, fica aí uma coisa meio, né, que essa polêmica que foi criada.
E aí nós temos no Olha, eu Prime errei, Video... gente, desculpa. Foi Guerra ao Terror de 2008 que superou Ah, Avatar. é Ela que... fez 2 filmes Isso. relacionados a esse tema. Foi isso. Inclusive, eu ia puxar ele agora porque no Prime Video tem o Guerra ao Terror, que foi dela também, Catherine Bigelow, mostrando o dia a dia de uma equipe de desarmadores de bombas, né, do exército americano, e que tem a dobradinha Falcão e Arqueiro Verde, Sim. os atores. Então é bem interessante também, mas é bem focado no dia a dia, e que também ganhou o Oscar de melhor filme, né, e dessa vez ela ganhou de diretora também. Sim. Então são filmes que calam fundo, assim. E, e um que eu gosto muito, que me impactou muito, foi justamente o Voo 93, né? Eu assisti na televisão Exato. como quem não quer nada na época, assim, e é algo que choca, porque mexe com a questão humana, né, de todo esse ataque. A gente vê por dentro do avião os últimos momentos da vida daqueles passageiros e é algo muito chocante, porque a gente pensa, meu Deus, é baseado em fatos reais, e dentro daquele avião tem criança, tem mulheres grávidas, tem idosos, tem todo tipo de gente, né? E a gente pensa, meu Deus, mas quanta crueldade. Mas assim, na hora que eles entram em um dos aviões, eles não estão pensando quem está lá dentro, né? Todo tipo de Sim. gente realmente que você encontra e vão ser as vítimas. Então é muito emocionante também. Eu assisti esse nessa maratona também. Ele não está em nenhum dos streams que eu tenho encontrado, tive que buscá-lo, né? E, e realmente, assim, é muito impactante porque é um filme que não tinha como terminar com um final feliz, né? Então é um filme muito melancólico, realmente. E é interessante, como eu falei, como cada filme tem a oportunidade de mostrar uma situação, né? E aí, como você falou bem, mostra o desespero das famílias, né? Porque eles ligaram para as famílias, conseguiram falar com seus familiares, então realmente é uma situação muito triste, né? E ao mesmo tempo heróica, porque apesar de que o filme mostra que dois caças da Força Aérea Americana foram atrás dele e tinham a ordem de abatê-lo caso ele fosse cair em alguma coisa estratégica, algum ponto estratégico, eles conseguiram fazer com que a queda, pelo menos isso eu li, eu não tenho certeza, mas tentaram ver de um jeito quando eles estavam em cima de um campo e que aí se o avião caísse, que era o que muito provavelmente ia acontecer, não caísse em nenhuma estrutura com outras pessoas que pudessem morrer, né? O Prime Video tem uma série, que essa eu não consegui ver, que se chama Looming Tower, que, pelo que eu li, também tem a ver com o que levou à prisão do Bin Laden. No HBO Max tem 2 curtas excelentes, que são A Sombra das Torres, o 11 de setembro, e Stuyvesant, que é uma escola que ficava próxima ao World Trade Center, bem próxima, e os seus alunos foram liberados nesse dia e passaram por toda a situação, mas o mais interessante é que eles mostram que tem muitos filhos de imigrantes, é uma escola muito conceituada, então tem filhos de imigrantes, de pessoas que foram para os Estados Unidos, venceram na vida e conseguiram botar seus filhos nessa escola, e assim que eles saíram da escola e tentaram voltar para casa, começaram a sofrer preconceito pela sua aparência. Adolescentes, né, e crianças, então é muito chocante eles contando o que eles passaram e ao mesmo tempo a onda de solidariedade que eles tiveram entre si de se ajudar naquele momento, né. E um outro documentário muito bom que tem na HBO Max é o que aconteceu em 11 de setembro, que na verdade ele pega uma visita que existe no próprio museu do memorial do 11 de setembro, que bombeiros, pessoas que estavam de alguma maneira naquela situação e conseguiram escapar, contam seus depoimentos para crianças, né, grupos escolares, para eles nunca para que nunca fique esquecido o que aconteceu, né? Então é bem interessante, bem Lugar muito chocante, triste, né? Que deve ser também o Marco Zero, muito. né? Nunca fui em Nova York, mas imagino como deva ser in- intenso os sentimentos lá. Sim. Eu nunca voltei lá depois também que isso aconteceu, mas sem dúvida é bem chocante. E esse documentário mostra bem essa questão dessas pessoas envolvidas com essa situação, né? E não podemos deixar de falar do Fahrenheit 11 de setembro, do Michael Moore, que é um diretor que eu adoro, que desde que ele fez Tiros em Columbine, sobre aquele atentado tristíssimo dos estudantes, né, na escola de Columbine, Ele e vem ele é um sempre cara para muito... trazer uns temas polêmicos, né? Assim. Sempre. E ele é muito sarcástico, ele é muito entrão, cara de pau, então gosto muito dos documentários dele, mesmo quando ele trata de temas mais pesados, assim, e ele é um cara totalmente anti, né,
direita, né? Então, assim, ele pega pesado, inclusive esse documentário dele, que é o que faz alegações de que a família Bush favoreceu familiares de Bin Laden, permitindo que ele saísse nos Estados Unidos assim que o atentado aconteceu, e fala também das relações do vice, o Dick Cheney, né? Que era presidente da Halliburton, que tinha interesses econômicos na invasão do Iraque para reconstruir o país, para pegar o petróleo, né, do país. Então ele faz uma série de alegações, inclusive envolvendo a questão da Arábia Saudita também. Então é bem polêmico e tem gente que acha que ele é um fanfarrão, mas eu gosto muito dele. Eu acho que foi muito necessário esse documentário que ele fez também. Tem também um filme com Adam Sandler, tanto o Fahrenheit como esse filme que eu vou falar agora, e o Voo 93, eu não encontrei no streaming, mas tem esse filme que se chama Reine Sobre Mim, que o Adam Sandler é um viúvo de uma mulher e 3 filhas que morreram num dos aviões das torres. E é muito triste, o cara, a vida dele ficou totalmente perdida, mas tem a Liv Tyler, que faz uma psicóloga, e tem eu não sei o nome do ator, mas é o Máquina de Combate, também da Marvel, Don Cheadle, né? Don Cheadle. Tá. Isso, ele faz o Nossa, cara que esse eu não conhecia, e eu acho que é difícil imaginar o Adam Sandler num filme tão dramático assim. Pois é, ele até que recentemente andou fazendo uns, mas nessa época, se bem que é de 2000 e pouco, eu não me lembro agora o ano exatamente, mas ele, então é bem interessante, eu gostei pra caramba, e mostra mais uma faceta, né, que é o viúvo, que perde a família, com 3 filhas lindas, pequenininhas, que morreram. E o que tem mais de político, assim, porque é muito mais a questão dele mesmo, mas o que tem de mais político é porque tem uma situação lá que ele acaba sendo pego pela polícia e a polícia bate nele, e aí depois ele é logo solto, porque imagina um policial batendo num viúvo do 11 de setembro. Eles falam isso, né? Então, assim, existe todo esse respeito também, né, dos Estados Unidos para as pessoas que de alguma maneira foram afetadas por essa tragédia, né? Tem também um filme que, infelizmente, eu não consegui ver todo, mas que eu sempre quis ver, que foi lançado em 2002, que é simplesmente 11 de setembro, em português, e nos Estados Unidos é a data, 11 de 901, mas representando 11 diretores, 9 não sei o que, e um frame, porque é um filme só. E tem pelo menos 3 episódios que eu consegui ver que são sensacionais, que é o do México, porque o filme mostra o impacto em nacionalidades do mundo todo, né, para mostrar que não foi uma coisa que só atingiu os norte-americanos e que todas as pessoas, né, de bom senso não poderiam apoiar uma questão dessa. Então tem um do México, que do Alejandro Iñárritu, que é muito impactante, porque mostra, assim, de novo, se alguém não quer levar spoiler, cuidado, que mostra as pessoas caindo, né, do prédio, umas flashes, assim, e é bem pesado. Tem um da Índia, que é muito interessante. Impactou o Ocidente inteiro, né? Porque Exato. Foi um ataque contra a cultura ocidental, o estilo de vida ocidental, a visão ocidental do mundo. Então, exato, é impactante para todo mundo. E é interessante que outros 2 que eu vou citar aqui, que é o episódio da Índia, o outro não, mas tem em Israel e tem esse da Índia, que é muito interessante porque conta a história real, é da diretora Mira Nair, que conta a história real de um paquistanês que imigrou junto com a sua família e ele desaparece depois do atentado e todo mundo, FBI, CIA, vai na casa da mulher, os vizinhos começam a hostilizar, acham que ele era, de alguma maneira, ele estava envolvido no atentado e por isso ou ele morreu ou ele sumiu, fugiu. E acabam que descobrem o corpo depois de 6 meses soterrado embaixo do 11 de setembro, do World Trade Center. Ou seja, ele era um paramédico que estava ajudando as pessoas a serem resgatadas. Ele estava tentando ajudar e acabou soterrado numa das torres. Então, ele, assim, além de tudo, ele era um herói, né? Então, mostra muito essa coisa do preconceito que as pessoas têm, né? Ele era paquistanês. E até engraçado, Larissa, logo em seguida, né? Logo em seguida, mal acabou, como eu te falei, teve até o documentário das crianças, que assim que elas saíram já estavam sendo hostilizadas, né? Então, e o mais legal, Larissa, é que quando o FBI ou a CIA vai na casa da mãe dele, coitada, tá desesperada, tentando saber notícias do filho, e eles ainda vão lá para tentar entender quem era esse cara e tal. E aí ela mostra, olha aqui a foto, ele jogava futebol americano, ele adora os Estados Unidos, aqui, ele adora a série Star Trek.
é um pôster de Star Wars. Aí o irmão fala assim, Star Wars, mãe. Aí ela... Então Star Wars Gente, aparecendo aí até nisso, e ainda teve essa brincadeira no sempre, meio tem de sempre uma... uma referência. Sempre foi uma referência, ainda foi uma brincadeira com Star Trek, né? Até no Uhum. meio de uma coisa triste, assim, conseguiram botar um toque de leveza. E tem um outro maravilhoso, que é do Champagne, né? O Champagne, ator, que depois se tornou um diretor incrível, que ele conta a história... Tem o Ernest Borgnine como ator, já velhinho, ator veteraníssimo, né? E ele, assim, não querendo entregar muito, mas ele é um viúvo e ele fala com a esposa dele quando ela estivesse viva, ele escolhe o vestido dela, bota na cama, então, mas isso não tem ligação direta com o 11 de setembro, ele é um viúvo, só que tem uma coisa que quando as torres caem, acontece, e aí permitem que umas flores num vaso floresçam, eu não quero dizer muita coisa porque vale muito a pena ser visto, e aí realmente acontece uma situação muito poética, assim, um filme muito poético, mas eu trouxe ele aqui primeiro porque é lindo e segundo porque mostra mais uma produção cultural que não tem uma ligação diretamente com o que aconteceu, mas ao mesmo tempo tem, né? Então acho muito interessante o trabalho que esses diretores fizeram, focando vários países, não só do Ocidente, mas do Oriente também, que foram E teve impactados. muitos filmes também, né, que tiveram que ser refeitas certas cenas, porque se passavam em Nova York, e mesmo Com aquelas certeza. cenas que não tinham ligação direta, que não iam acontecer no World Trade Center, alguns filmes tiraram, né, por questões emocionais, sentimentais, para Exato. consideração com as vítimas, enfim. Exato, tem o próprio filme do Homem-Aranha, né, que ele ia subir no World Trade Center, ele ia ter uma situação lá, não me lembro qual dos Homens-Aranhas eram, mas, enfim, tiveram que tirar essa cena, e o Men in Black também tinha uma cena envolvendo as torres, também teve que ser mudado, capas de disco de bandas também tiveram que ser trocadas por coisas, assim, pareciam premonitórias, né, então, assim, teve impacto nisso também. E teve também muito documentário de teoria da conspiração, né? Então, assim, você encontra na internet, eu não cheguei a ver nenhum, mas você encontra vários, se você fizer uma pesquisa. O próprio Prime Video tem um que questiona muito essa coisa de, pô, como é que as torres desabaram, né, entre aspas, com tanta facilidade, aí falam de explosivos que poderiam ter sido colocados antes para elas caírem, porque fisicamente não seria possível, e aí eles ouvem especialistas. O próprio Spike Lee lançou agora esse ano e está reeditando um episódio de uma série que ele fez para a HBO, que ele também questiona um pouco isso, então, assim, é uma coisa muito, assim, né, ainda nebulosa, né, mas o Mas efeito teorias a gente... sempre vão ter, assim, toda vez que tem um Isso. acontecimento desse tamanho, assim, tão grande assim, tão impactante assim, vai ter uma teoria, assim, É natural. verdade. E eu lembrei de um filme que eu também não consegui ver, que é O Relatório, que é recente também, 2000 e pouco, no 2000, de 2010 para cá, eu acho, com o Adam Driver, o nosso querido Kylo Ren também de Star Wars, mas infelizmente também não Mais uma consegui ver. referência aí. Exatamente, mais uma referência. E em 3 de setembro, quando a gente soltar esse episódio, já estreou, acho que é o filme mais recente que tem sobre a tragédia, que é um filme com o Michael Keaton interpretando um advogado chamado Quanto Vale, é do Netflix, e ele é um advogado que tem que calcular quanto as pessoas merecem de indenização, então é muito essa coisa de questionar quanto vale o valor de uma vida, né, baseado em fatos reais também, esse fundo de compensação às vítimas do 11 de setembro, né, então é bem interessante. Um outro documentário que eu também não vi, mas que eu pesquisei, é o Kids. Ele entrevista as crianças que estavam na escola quando o Bush foi visitá-las, e ficaram, eu vi só uma matéria, é muito interessante, e foram impactados por aquela situação que não entenderam nada, o presidente dos Estados Uma Unidos visão lá, completamente diferente de todo o resto que a gente tem. Muito é legal. incrível, né? Esse eu não A, conhecia. a criatividade dos diretores é muito legal. E aí, aí participa a professora que estava lá e os alunos hoje, que tinham em torno da sua idade, mais ou menos 7 anos, e hoje são adultos, eles falando como vivenciaram aquele dia, né? Então é bem interessante também. E a professora conta que, de repente, ela percebeu que tinha perdido o presidente. Ele entrou ele desligou o que ela falou, e ela falou que não sabia o que ela fazia, porque ela claramente não estava mais prestando atenção em nada, e ela tinha os alunos ali na frente dela, assistindo, ela tinha um compromisso com os alunos, não podia deixar a peteca cair, mas ao mesmo tempo não conseguia mais nenhum retorno do presidente. Então, é bem interessante esse enfoque também, né? Muito Tem legal, até, diferente.
Eu achei bem interessante também, infelizmente esse eu não consegui ver. E olha que temos até uma tese, que eu encontrei uma tese, eu não sei qual é a graduação, mas da Universidade Federal de Uberlândia, a autora é Jaine Luiza Soares, cujo título é Hollywood no pós-11 de setembro, o papel do cinema nos governos de George W. Bush, após, né, o 11 de setembro. Então, também porque fala muito da questão de como Hollywood, de certa maneira, encampou ou questionou a política do George Bush nesses 2 governos que ele teve, logo depois, de que maneira essa parte ideológica foi tratada, né? Achei bem interessante que tem uma tese brasileira que trate disso, né? E teve também, como você falou de coisas que tiveram que mudar, também teve produção musical, né? O Bruce Springsteen, que é um cantor, um músico que eu adoro, ele fez um álbum chamado The Rising, que várias músicas, a maioria das músicas tratam de consequências do 11 de setembro. O Bruce Springsteen, que é um cara totalmente ligado à história dos Estados Unidos e à classe trabalhadora dos Estados Unidos, ele tem uma música que ele fala sobre os bombeiros que subiram para a morte certa, né? Se chama Into the Fire, porque foi o que aconteceu. Os bombeiros, muitos deles já sabiam que não iam sobreviver àquela tragédia, porque estavam subindo para um prédio que tinha sido Que ia atingido por um cair, né? avião, Mais cedo ou mais que ia tarde, cair, eles em algum sabiam o que ia momento iria. acontecer. Então, tem isso. Ele fala também das famílias que ficaram sem seus maridos, sem suas mulheres, né? E fala também da relação entre pessoas. Tem uma história também de uma relação amorosa entre um casal, uma muçulmana e um americano, né, protestante ou católico, não tenho certeza. Então ele também teve muita sensibilidade, ele conversou com pessoas envolvidas. Então, assim, o Bruce Springsteen fez um trabalho maravilhoso nesse álbum chamado The Rising. E eu não podia deixar de falar também dos meus queridos Bon Jovi, que num álbum chamado Bounce, fizeram também, foi logo depois, eles até trocaram o nome de uma música para Undivided, a música que abre o disco, que fala dos americanos tendo que se unir em torno de um problema que une todos eles, né? Então fala dessa coisa de se... até um pouco premonitória, porque fala que se os americanos continuarem divididos, eles vão sucumbir e tal, e hoje em dia o que a gente mais vê é a polarização, né? Não só nos Estados Unidos, como em vários lugares do mundo e aqui no Aqui Brasil também, também. Exato. bastante. E aí, enfim, Larissa, poxa, muito obrigado aí por você ter ajudado. E eu queria ouvir um pouco mais assim, de você, se tem algum ponto que você acha que a gente não abordou, você como a especialista em história aí do nosso podcast. Não, eu acho, na verdade, que é uma questão muito delicada, né? Como eu falei, o 11 de setembro ele acaba sendo uma consequência de políticas americanas do período da Guerra Fria, porque foi um período extremamente intenso que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética queriam conquistar cada vez mais áreas de influência, então não interessa o que eu teria que fazer para conquistar, né? Tanto que aí a gente tem aí essa política dos Estados Unidos armando e treinando afegãos que mais tarde seriam o Talibã, né? Então é meio que um monstro né, que foi criado por toda aquela política de bipolarização mundial está solto agora e está incontrolável, né? Uma situação muito delicada na qual tem consequências até hoje, né? Acho que o 11 de setembro foi só o começo. A gente viu aí, desde os últimos 20 anos, uma série de grupos terroristas, guerras, né, explodindo lá na região do Oriente Médio. Agora, a gente tem essa questão do Afeganistão que é extremamente preocupante, porque não vai ser algo que vai atingir somente aquela área, ou vai atingir somente os Estados Unidos, vai atingir o mundo inteiro, vai atingir até a gente, gente. O Brasil é um dos países mais amigáveis do mundo, né? A gente não sai entrando em conflitos, em tensões com outros países, mas que vai atingir o mundo inteiro, né? Tudo vai mudar a partir de agora. É uma situação bem delicada. E se você pensar que aí com a pandemia as viagens ficaram interrompidas e até hoje a gente não sabe nem quando vai poder voltar para os Estados Unidos, pelo menos voos diretos, né? A gente ainda não sabe, e essa questão toda continua com o acirramento das fronteiras, né? A questão de visto, de imigração. Vai intensificar ainda mais agora, né? Isso, Porque a gente vai ter uma crise migratória muito grande por conta dos exato. refugiados do Afegão. Que é outra situação terrível, né? Que aqueles refugiados voando, segurando no trem de pouso do avião para ir embora. Então foi um fator caindo do novo. avião.
Não, A gente pode fazer até um comparativo com o 11 de setembro, né? O pessoal se jogando do World Trade Center para isso. tentar escapar, mesmo sabendo que não tinha como, e os afegãos segurando nas rodas do avião, mesmo sabendo que eles uma hora iriam cair lá de cima, né? É um Então, é desespero esse tão grande. desespero. É um desespero tão grande sair daquela situação que as pessoas não encontram outro caminho, né? Realmente nossa, é bizarro. É triste a gente ter que vivenciar isso, mas a gente, infelizmente, isso agora faz parte do nosso dia a dia, né? Da questão internacional e a gente vai ter que conviver com muitas consequências disso ainda, né? Infelizmente, mas Tudo é uma questão nova, né? É uma nova ordem mundial, é um novo tipo de guerra, né? Diferente do que a gente fazia até o século passado, é um novo uhum, tipo de política, um novo tipo de corrida econômica, porque obviamente tem a questão do petróleo no Oriente Médio, que isso vai influenciar muito nações ao redor do mundo olhando tanto para aquela região, né? Então, é tudo novo, né? E aí, ainda mais com a pandemia agora, aí que a gente não sabe mesmo como vai ser daqui para frente, como a gente vai voltar ao normal, o que que vai ser o novo normal? Eu acho que a grande questão é essa. é verdade. Cada vez menos a gente sabe o que é. E, assim, por outro lado, você, como historiadora, está vivendo numa época riquíssima de Não, acontecimentos, gente, né? não quero. E, mas é Que inevitável triste. escapar de tudo Não, que está acontecendo. Vamos para Star Wars, né? A gente tem que fazer um episódio de Star vamos, Wars agora, vamos, que a vamos. gente fala só de metáforas e de Não, eu coisas, já tive suposições. vários alunos me perguntando, tanto a nível mundial quanto a nível de Brasil, como é que você vai explicar, né, esse século, pelo menos a partir dos anos 2010. Eu falei, gente, eu não quero explicar. Não, a política brasileira também, de uns anos para cá, cara, as próprias professoras da minha filha já têm dificuldade de Não, eu explicar, falo, porque gente, não entendo, não. Só vai na onda, tá? muito bom. Mas aqui você ajudou muito, contribuiu muito. Te agradeço mais uma vez pela sua presença. A segunda vez que você aparece em vídeo aqui pra gente. Eu que E agradeço pelo convite, que eu adoro participar aqui. Eu acho que fico muito ai, feliz. que bom. Vamos ter outras oportunidades aí, com certeza. E, bom, obrigado a todo mundo que está acompanhando, que acompanhou. Fazer aqui só um alerta, né? Nós, apesar da Larissa ser historiador e eu ser jornalista, vamos relevar qualquer informação que talvez não esteja 100% precisa e também o nosso objetivo é usar isso aqui meio que como base para vocês pesquisarem, se tiverem interesse, correrem atrás de outras fontes e dos filmes, né, que também é muito legal, é uma maneira interessante de você ficar sabendo desses períodos históricos, e esperamos ter contribuído aí com essa discussão desse É, momento. eu acho sensacional. Eu defendo muito a questão dos filmes para estudar história, né? Eu acho que aproxima o público, né, com aquele tempo histórico, com aquele acontecimento histórico. A gente consegue mergulhar mais nos acontecimentos, obviamente, né, com o pessoal já sabendo que o filme é uma adaptação, é uma romantização. Os fatos vão ser muito mais romantizados do que realmente aconteceu, né? Então, é muito bom, eu super sugiro os filmes, mas exatamente com essa mentalidade que a gente tem que saber separar ficção e realidade. Exato, porque uma obra de ficção ela precisa fazer adaptações de roteiro, de situações para poder, né, ser mais viável, né, digamos assim. E atrair a atenção do público, né? Assim, prender por 2 horas de filme. Com certeza, apesar de que esses temas, né, não precisam muito para aprender. Mas, enfim, muito obrigado a todo mundo e vamos em frente e logo breve mais assuntos legais para a gente tratar, mesmo que nesse caso tenha sido uma coisa triste e trágica, a gente não podia deixar de falar nos 20 anos de acontecimento, né? Então tá bom, é Merece isso, ser pessoal, muito lembrado. obrigado. É isso aí, precisa ser lembrado até para, né, não ser repetido e a mentalidade das pessoas, a gente tem que aprender alguma coisa com essas situações, né? Então é isso. Tá bom, gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau, gente. Muito obrigada. Language and Culture.